Shalom, Adonai, bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, paz seja convosco, graça e paz. Shalom, Igreja do Avivamento, que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Seja bem-vindo para mais uma live nesta manhã, hoje, dia abençoado, dia 9 de setembro, possamos estar aí honrando e glorificando o nome do Senhor. É bom nós estarmos aí. Seja bem-vindo, Heroes, Pai do Senhor Jesus, irmão, Deus abençoe tremendamente, bom dia. É um dia maravilhoso, dia de chuva, bom para dormir, para quem já chegou do trabalho agora à noite, seja um bom descanso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É muito bem. Tem uma palavra que está dentro do meu coração e eu tenho que trabalhar em cima para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um grande amigo postou aí e é uma realidade, e muita gente tem e eu glorifico a Deus por todas as coisas, no nome de Jesus. No Brasil é dia 8, o presidente, com todo esse apoio, vai poder estar fazendo algo para o nosso Brasil, Podemos ser ditador de uma pessoa dentro do STF, Supremo Tribunal Federal. Então, dos três poderes, e isso por meio legal, e o povo apoiando o presidente, se não é apoiando, falando assim, literalmente o presidente, porque o presidente se dispôs para servir ao país, e dizendo e glorificando o nome do Senhor. Esse é o mais importante. Acho que nenhum presidente até hoje no Brasil se dispôs a fazer, como eu tenho postado aí, fazer oração, cantar louvor, parabéns à primeira dama, Michele, a esposa, sendo base evangélica, base na palavra de Deus. Tem uma amiga aqui também, falando, que a religião pode interferir, colocar o Bolsonaro, isso aqui, eu nem respondi, às vezes eu vou nem não responder, mas eu gosto de falar, a opinião, respeito, as pessoas, o direito, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, e cada um vai dar conta do seu livre-arbítrio, mas nós temos aí o nosso livre-arbítrio, e direito constitucional para a gente poder, não deixar, porque alguns países nós sabemos que virou comunista e foi proibido pregar a palavra de Deus. Contra isso nós podemos levantar. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Parabéns, o presidente, usar, porque nós sabemos que no fundo existe, o inimigo vai lutar com todas as suas forças para poder impedir que o evangelho seja propagado, e ainda mais dentro do Congresso, dentro do plenário, fazendo um culto de adoração a Deus, sendo que na época
né, que descaradamente, na época do ex-presidente lá, que foi tirado por impeachment, como é que era o nome dele? Até esqueci. Fiz lá e, né, na casa, colocou até a casa da Dinda lá, casa da macumbeira, nome da macumbeira. Pai do Senhor, meu pastor Samuel Silva, já está tá na live aí, é o homem que mais compartilha. Deus abençoe tremendamente. Estamos aí. E eu estava pensando nisso, o Brasil está de parabéns, o povo foi patriota, não fizeram baderna, não fizeram bagunça, estão fazendo tudo pacificamente e o presidente aceitou, né? E hoje à noite, provavelmente, né, lá no Brasil, agora é noite, né? De manhã deve ter convocado já a reunião, né? E do artigo 8.000 e tanto aí que faz dá o direito de o presidente convocar e contra aquilo que, né, juntamente com o povo, né, apoiado pelo povo. Então ele, o leão que estava dormindo levantou e vai rugir, né, o leão da tribo de Judá, o sol da justiça está se expondo em pé sobre a nação brasileira. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Parabéns, né, ao povo, né, né, Deus quer só um corajoso, Deus quer só um valente. O valente, ele olha sempre para frente, não olha para trás. Não importa o que vai acontecer, a vida dele está entregue totalmente na mão de Deus. Então esse é o valente, né? Esse é o que não olha para trás, ele olha sempre para frente, né? E Deus é, né, maravilhoso para fazer muito mais, né? E eu posto muitas frases aí, muitas coisas aí, quando eu tenho um tempinho, dou uma sentadinha já, né? Fico meditando, fico olhando. E eu estava meditando uma frase, já faz uns 2 dias ou 3 dias que eu postei, né? Que foi assim: jejum é fome de Deus, é ter fome de Deus. O que é isso? A carne, ela tem fome, ela quer se nutrir, ela quer se alimentar no horário, ela grita, né? E aí você vai lá e alimenta ela. E o teu espírito? Por isso que o jejum, que eu sempre falo, as pessoas confundem, né? Literalmente, acho que o jejum em si expulsa demônio. Não, quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Jejum, né, quando a Bíblia diz que não há casta de demônio que só sai com oração e jejum. Mas oração é aproximação com Deus, comunhão com Deus. Então o jejum vai matar a carne. É fome de Deus. Jejum é ter fome de Deus. Você trocar o alimento, tá? O alimento normal em oração, em louvor, lendo a palavra de Deus. Tem gente que faz aí, vou consagrar. Consagração não é nem consagração, gente, é dieta. É para emagrecer. Então nós precisamos, né? Seja bem-vindo, Laíster. Laíster. L. Damaris, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Ela diz assim: bom dia para você, bom trabalho, né? Estamos aí, graças a Deus. Hoje, né, para ver como é chuva aqui, né? A nuvem
frente fria com a frente quente aí se chocaram, ela formou um tufão aí no sul do país, está subindo aqui. E aí, esse encontro aí, ela sobe uma nuvem, né, de chuva. Ela está sobre o Japão, né? Estamos aí. Então, gente, é isso. Né? Jejum é fome de Deus. Né? É jejum. Quando você aproxima de Deus, o demônio tem que sair. Não há casta, não há aquele que resista. Porque um dia, eu sempre gosto de contar essa experiência, porque um dia um irmão que expulsava demônio, que expulsava isso e tal, um presbítero, ele veio lá de pagar o Shinkansen, que é o trem-bala, para ele vir, para expulsar o demônio de uma irmã aqui, né? Gastou 1 hora, né? E pagaram tudo, chegou aí. E aí já tinham me chamado, só que tinha um monte de pastores. E eu não era nem pastor na época, né? E eu tinha uma compreensão que o meu pastor Haroldo Silva, né, ele sempre me explicou: jejum, gente, né, sem ler a palavra de Deus, sem orar e sem, né, aquele não é consagração e nem jejum. Tá? Aí a pessoa fica: não, hoje eu vou me consagrar ao Senhor. Chega: não, Senhor, eu me consagro agora, entregar hoje o jejum à tarde ou à noite, ou daqui 3 dias, uma semana, 20 dias ou 40 dias. Mas não lê a palavra de Deus, não faz nada. Gente, isso aí não tem nexo. Está fora da palavra de Deus. E aí chegou um irmão, me convidou: Fábio, vem, né, aconteceu isso, né? E como ele andava comigo, ele já sabia, né, o que acontecia quando ele, nas experiências, tá? E ele tentou fazer também, mas não conseguiu. Aí ele me chamou, né? Eu falei: o que eu vou fazer aí? Tem tanto pastor, né? Tinha pastor da Universal, tinha pastor de várias igrejas lá. E aí o pastor também da menina lá também estava lá. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, de tanto insistir, fui lá. Né? Não era para, né, o verdadeiro jejum, irmã, deixa eu lhe explicar, é aquilo que mais tira seu tempo. Faça o verdadeiro jejum, aquilo que tira mais tempo, que você vai ter tempo para você ler a palavra de Deus, né? Você vai ter tempo para estudar a palavra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo: jejum celular. Você vai ter bastante tempo para ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ouvir pregação, ouvir coisa que vai te alimentar, né? Na época até o pastor falou assim: Coca-Cola é um vício? Então jejua. O que é teu vício? Que leva mais tempo. Jejua isso daí. É cafezinho? Então jejua. Jejua café, né? Então, né, você pode fazer aquilo que está tirando tempo, ou que aquilo que não faz bem para você, você jejua. E coloca um propósito e lê a palavra de Deus no lugar. Por exemplo, eu fiz 8 anos de jejum de almoço. Estava trabalhando na fábrica, trabalhando na fábrica, né? 8 anos. E o almoço meu entregava. O que fazia? Na hora do almoço, intervalo do almoço, eu lia a palavra de Deus, né? Onde eu consegui ler muito livro, muita Bíblia. Comecei, né? E na verdade eu lia durante 30, 40 minutos, que era o momento que as pessoas iam almoçar no refeitório. Eu ficava no local, tinha uma mesa e ficava lendo a palavra de Deus. E aí tinha gente que almoçava rápido para vir conversar comigo, né? Que queria conversar, lá junto comigo, sempre, né, discutindo. Alguns irmãos,
né, de outra igreja. Nunca convidei irmão de outra igreja. Graças a Deus. Né? E nunca tive interesse. Então, é uma coisa que, né, glória a Deus. Então o jejum é fome de Deus, gente. Você ter fome de Deus. Tira aquilo que tira mais tempo seu. Jejum isso daí, que você vai ter tempo, vai ter mais tempo para alimentar de Deus. Alimentar da palavra de Deus. Que é o mais gostoso, gente. Então, é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos ter um entendimento. E aí, dando continuidade, né, o irmão lá chegou lá, toda a família, não, eu vou ter que expulsar o demônio. Eu não expulso ninguém, não. Não expulso ninguém. Tá? E aí o irmão, né, o presbítero que chegou, o amado presbítero chegou lá, tentou expulsar o demônio até meia-noite. Eu falei, vamos embora, já é meia-noite, eu tenho que trabalhar outro dia e tô cansado, vou embora. Aí a família, não, é o irmão que vai expulsar demônio. Eu falei, eu não expulso demônio não. Aí, primeira coisa que, quando eu entrei, muita gente não entende essas coisas. Muita gente acha, entra no espírito de alta exaltação e recebe a vanglória que é do Senhor, gente. Jesus foi sempre submisso. Ele foi obediente até a morte de cruz. As pessoas não entendem isso, né? Bom dia, Pai do Senhor, Mitsu Taira, seja bem-vindo, Deus abençoe tremendamente a sua vida. E as pessoas não entendem, gente. Não entendem o que é ser obediente até a morte de cruz. É descer, gente. Aprenda a descer, aprenda a se submeter, aprenda, né, submeter à palavra de Deus. Submeta a um líder que, né, ministra, fala da palavra de Deus. Aí eu entrei, né, a família disse, não, o irmão Fábio vai. Aí, primeira coisa, eu perguntei quem era o pastor, né, da irmã que estava lá, né, que o pessoal tinha dito que estava endemoniado. Cheguei lá, já estavam 3 dias expulsando o demônio. A primeira coisa que eu falei, gente, não tem mais demônio aí não. Aí todo mundo ficou assustado. Não tem demônio mais aí não. Tá? O demônio só vai usar, escuta essa que eu vou falar, gente, quando um corpo está forte, quando o corpo já está fraco, abatido, deitado lá, de cansaço, ele não vai fazer mais nada. Ele não usa um corpo, ele quer usar um corpo para fazer estrago, fazer arruaça, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não vai pegar um corpo cansado, deitado lá. Entende? Então tem gente que não tem esse entendimento, tem gente que vai, aí começa a expulsar, fala, não, o demônio tá aí. E ela tava roncando na verdade. Aí pensa, não, o demônio tá rosnando. Tá cansado, filho. Tanto, aí eu peguei, cheguei e falei assim, olha, pega a irmã, leva pro hospital, aplica um soro. Ela precisa ser nutrida. E tal, e aí levaram a irmã. Só que eu falei assim, irmão, por que eu não consegui expulsar o demônio? Ele falou, né, ele falou que, né, faltava jejuar. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus. Mas antes de tudo isso, eu fiz uma coisa. Perguntei quem era o pastor dela. E aí eu disse assim, pastor, me passa o seu cajado. O que é isso? É submissão, gente. Porque quem pastoreia é ele. Ele que tem autoridade sobre a vida dela. Eu não entrei chegando e... Tá entendendo? Por mais que Deus não use ele nessa área, mas ele é autoridade.
Por mais que ele não tenha entendimento, ele é autoridade. Né? Tem ovelha que fica pastando em outro pasto sem falar para o pastor. Né? Fica comendo, né, pasto de outro lugar, e aí traz os carrapichos, os carrapatos, traz o, né, vermes, tá? E aí ainda pega a unção de outro lugar, unção contaminada, e põe na testa, né? Por que a Bíblia diz que a ovelha é cega? Por causa dessas coisas. Precisa colocar o óleo na testa, porque o bicho ele entra pelo nariz, né? E aí dá aquele, entra no miolo, entra no cérebro e fica doida. Aí a ovelha fica doida. Por quê? Por causa de falta de submissão. E por que às vezes o pastor, se você vê, né, criação de ovelha, ovelha que é rebelde, o pastor pega aquele cajado e bate pá na perna dela, para quebrar, para não ficar mais pulando cerca, para não ficar, entende? Quebra a perna, é quebrado mesmo, literalmente. Aí o que? O pastor vai e cuida, porque só assim vai poder, né, a ovelha vai deixar cuidar, porque ela vê que não tem jeito mais, né? Precisa ser carregado no colo, precisa ser tratado, precisa ouvir de pé, tá entendendo? Porque quando é rebelde, ela vai o quê? Só quer fugir, só quer fazer o livre-arbítrio, só quer fazer aquilo que pensa, que gosta. Gente, isso é uma coisa. Meu pastor sempre falava, né, ele sempre fala, olha, você quer saber como é que nós somos obedientes? A gente procuramos, muitas vezes procuramos profeta, procuramos não sei o que para escutar outras pessoas, não escuta nem o seu pastor, nem se aconselha com o seu pastor, você aconselha com outra pessoa. Você vê como é que o ser humano é rebelde. E é verdade, né? Aí você fala que aí vai expulsar demônio, o demônio manifesta, tu fala em nome de Jesus, sai, ele não sai. Por quê? Porque você não é submisso, porque você não aprendeu a obedecer. Você é puladora de cerca, crente turista. Você precisa o quê? Ouvir a voz do seu pastor primeiro, tá? Então nós precisamos, Deus usa outras pessoas, usa. Às vezes tem profeta que fica falando com você, ela não é nem submissa ao pastor dela, tá? E diz que é profeta, tá? Aí fica com as, né, as divinações, fica com as, né, não é nem revelação, é adivinhação, tá? Então tem coisas aí, né, nesse mundo que você precisa entender, né? Jesus ele foi obediente até a morte. Então a nossa cruz é obedecer, a nossa cruz é todo dia lutar. Então é isso que eu sempre falo. Então jejum é ter mais fome, é submeter mais a Deus, é buscar mais a Ele, tá entendendo? É tentar ler, entender da palavra de Deus. É isso aí que é o verdadeiro jejum. E aí eu falei assim, né, mandei quando eu peguei o cajado do pastor, perguntei pro presbítero por que não tinha conseguido expulsar demônio. Ele disse, não, é porque falta de jejum e orar mais. Eu falei, não. Aí, né, aí um irmão e uma irmã da família, era a outra irmã que estava, né, endemoniada, que falaram, estava deitada lá num colchonete. Peguei e falei, ó, leva para o hospital,
E aí os dois, não, é o irmão que vai expulsar o demônio, é o irmão que vai expulsar o demônio. Aí uma começou tipo a falar em língua. Aí o outro tal, aí eu peguei, né, coloquei a mão, falei assim, demônio, em nome de Jesus, sai. Aí ele se manifestou. E aí, né, começou a manifestar, começou a sair de um, né, saiu primeiro. Agora eu falei assim, chamei o presbítero, falei assim, você disse que é oração em jejum. Eu falei assim, não é oração em jejum, expulsa no nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem poder. Agora a falta da tua comunhão, purifica com o sangue de Jesus a sua vida, que esse demônio vai sair. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Perdoe. O que aconteceu? O demônio teve que sair. Ele saiu. E aí eu disse, né, que no sangue de Jesus e o nome de Jesus que Jesus deixou, que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí foi embora. É simples, gente. Tá? Se ele te acusar, aquilo que você não confessou, confessa na hora e fala assim, Senhor, é isso mesmo, me perdoa, cobre com teu sangue. Agora tu vai sair não no meu nome, no nome de Jesus, não na minha vida, é porque há poder no nome de Jesus. E sai, vai ter que sair. São experiências que você precisa entender, não é brincadeira. É a tua vida que está em jogo, é a sua vida que precisa estar no altar. Eu estava ouvindo aí, né, uma pastora aí dizendo sobre, né, louvor, falando um monte de coisa. Sim, tudo que ela estava falando é verdade. Tá? No louvor, o pessoal do louvor há uma insubmissão terrível. Acha que eles são o bambambam, eles que chamam as vidas, eles que, né, faz a coisa. Quem fez isso aí, quem levou por esse caminho foi Lúcifer, Satanás. Então as pessoas têm que tomar cuidado, tem que ver. Não é o louvor que é mais importante. O louvor faz parte, mas a mais importante é a palavra de Deus, porque é a boca de Deus falando. O louvor exalta Ele, é para exaltar Deus, não é para o homem ser exaltado. Então é uma diferença, ela faz parte e é importante, porque Deus ele não se auto-louva, né? E é nós que devemos fazer isso. E quando nós fazemos isso, alegramos o coração de Deus, e aí a Bíblia diz que somos fortalecidos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E as pessoas têm investido aí, né? Quando eu louvo a Deus, meu coração alegra, meu coração, né, volta para Ele totalmente, porque Ele é digno de receber. Então quando eu disse, né, isso, e aí eu falei, vamos embora, né, pode ficar tranquilo, foi expulso o demônio, né, da irmã. E aí o outro irmão também, não, sabia que era isso. Quando eu coloquei a mão, aí foi a hora que eu mandei o presbítero expulsar, porque da irmã já tinha expulsado. E aí, né, do irmão também manifestou, que era o espírito, né, das águas, né, nós falamos, o espírito de prostituição, de lascívia, né. Então, isso, né, manifesta, né, logo. Então nós precisamos estar atentos. Quando nós estamos atentos à palavra de Deus, né, não há outra coisa melhor. Então o jejum é ter fome de Deus, não é o jejum que expulsa. Você vai falar em nome do jejum, sai, porque eu jejuei, sai em nome de Jesus. Não, você vai falar no nome de Jesus.
porque é o nome dele que é exaltado. Agora, o canal tem que estar limpo. O jejum limpa o canal. O jejum, né, limpa o canal para ter mais fome de Deus. A sujeira tem que sair. O pecado tem que sair da sua vida. Tem que ser limpo, né? Hoje eu estava limpando a máquina de lavar roupa, abri ela todinha, escovei com escova de dente os mínimos detalhes, tirei toda a sujeira e lavei. Precisamos fazer isso. Isso também é a mesma coisa na nossa vida. Por mais que esteja lavando, nós sabemos que acumula, ainda fica grudado a sujeira, né? E nós precisamos, né? A irmã está dizendo aqui, uma noite no culto o demônio se manifestou em um visitante na igreja. Ele manifesta. Agora nós não precisamos estar invocando, né, gente? A igreja está lá orando, tá? O inimigo vai fazer arruaça, ele vai querer fazer. Não, nós sabemos disso. E não é para fazer show, não é para fazer nada. É para a gente estar, né, usando o nome de Jesus. E quando você tem a vida consagrada, né? Porque assim, eu também tive uma época que eu gostava muito de libertação, jejuava, orava. Eu falo essas coisas porque eu fui um deles, né? Ia no monte para buscar poder. Hoje eu vou no monte, mas é para orar, gente. É para mim estar mais em comunhão com Deus. Eu prefiro que não manifeste, não é porque eu não quero. Eu prefiro que não manifeste. Por quê? Porque se, por exemplo, um visitante vem, não aceitou Jesus e você expulsa demônio, acha que a pessoa vai continuar a igreja? Não vai. O demônio vai voltar mais 7. O problema é que vai voltar mais 7. Fica o estado pior do que antes. Então é preferível, né? Lógico que no meio da libertação, a primeira coisa que para você fazer, né, manda o primeiro embora e, né, faz a pessoa voltar normal. Porque você tem autoridade para a pessoa voltar normal e confessar o pecado e aceitar Jesus. É o caminho mais rápido para uma libertação. Depois que Jesus entrou, começa. Aí a pessoa começa a confessar, o inimigo não pode mais continuar, né? Não pode continuar, né, no corpo da pessoa. Por quê? Porque já confessou e o sangue de Jesus, né, tem poder, gente. O demônio tem pavor do sangue de Jesus na vida do ser humano. Glória a Deus, irmão. Que bênção. Eu também, né, vim de uma igreja batista renovada, né? Tá? Tenho curso teológico, né, de obreiro. E, né, muito na palavra, né? E o meu pastor hoje, ele é apóstolo, né? Ele é muito no... É o mesmo, né? E, né, fui muito abençoado, gente. Esse pastor, ele me botava em cada fria, mas foi assim, para eu aprender, ter muita, né? A irmã Laís diz assim: a moça falou grosso e o pastor estava pregando. O maior silêncio, de repente aquela voz grossa saindo da boca de uma moça. Realmente sai. Eu já vi, né, na nossa igreja aconteceu, eu pregando, né, no final do ano, né, falando, né, que na época a gente comemorava a igreja japonesa ainda ela comemora o Natal, a gente não. A gente comemora a Hanukkah, né? A festa das luzes, que foi no inverno.
e que onde Jesus, uma das festas que Jesus participou. Então a gente faz a festa das luzes hoje, né, pelo entendimento da palavra de Deus e pelas festas também que nós acreditamos, né? E, né, o que aconteceu? A irmã pegou, uma irmã baixinha, pequenininha, ela caiu endemoniada, né? E ela ficou igual uma cobra. Ela foi andando debaixo das cadeiras, assim, né? E foi literalmente uma cobra mesmo. E aí eu tive que, né, pular do outro lado da frente onde ela vinha em direção. Eu falei, olha, Satanás. E repreendi no nome de Jesus. E aí eu chamei a pessoa que estava vivendo, né? Não era casado, estava vivendo junto com ela. E, né, estava num pé de guerra e tudo. Eu falei, olha, a briga que você estava. Eu falei, agora expulsa o demônio. Com toda a tua inteligência, com 3, 4 faculdades que você tem aí, né, que você acha o cara, que é o bambambam. Ele falou, eu não sei disso. Eu não conheço essa coisa, nunca tinha visto na minha vida. Ele ficou pasmado. E aí, né, eu falei, olha, tem um jeito para você ter autoridade. É você aceitando Jesus. E você quer aceitar Jesus? Na frente lá eu repreendi, estava algemado. E aí expulsei, né, deixei amarrado os demônios, a serpente. Eu falei, agora tu vai aceitar Jesus. E aí a serpente ficava, né, usando o corpo da menina e querendo. Eu falei, pode falar. E a pessoa aceitou Jesus. Foi o melhor momento. A pessoa aceitou Jesus e aí a serpente ficou mais indignada, querendo se mexer. Eu falei, não, está repreendido. Já foi pisado, está sendo pisado na cabeça agora. Aí eu disse, agora põe a mão na cabeça dela, e com medo de... né, porque quando ela ficava endemoniada, batia nele, né? Eu falei, não vai bater mais não, em nome de Jesus. Né, expulso agora. Porque o que é ser evangélico é ser isso. O que aceita Jesus é esse daí. É um crente verdadeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu falei assim, fala comigo, em nome de Jesus, sai demônio, sai Satanás da minha vida. Eu falei assim, e aí eu falei assim, agora volta ao normal. Eu fiz ela voltar ao normal e ela aceitar Jesus. Né? Eu falei assim, agora você firme na igreja. Você sabe o que aconteceu agora. Né? Expliquei tudo. Eu falei assim, agora vocês dois vão acertar a vida de vocês. Casa. Né? E muitas vezes as pessoas estão com a vida tudo fora do altar. Casamento, sexo fora do casamento. Né? O sexo você fez antes do casamento. Antes de casar, se você não confessou, há uma brecha. É um pacto de aliança. Que quando a primeira relação sexual você não confessou, é uma porta aberta para o inimigo. E ele vai, uma hora vai pegar. Tá? Então nós precisamos, né, fechar essa brecha, né? E quando nós confessamos, Senhor, naquele dia, naquela hora, tal hora, com alguém, com tal fulano, eu cometi o primeiro ato sexual, né? Quebrei, fiz uma aliança com o inimigo. Na verdade é uma aliança com o inimigo, que o inimigo que ele quer fazer você sair da fora da presença de Deus. Pecado perdoado é pecado confessado. Né? Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. E o sangue de Jesus não vai estar na sua vida. Então, é uma área, gente, que né, se você não vigiar, você vai ter coisa, né? Então é por isso que tem que orar por ele, né? Se você é casado, não é namorado, você tem que casar para conquistar ele, porque através da relação sexual tu vai ganhar ele. Porque há um pacto de sangue, porque o pacto de sangue de Jesus e a sua vida com Jesus. O problema é que as pessoas casam e, né, aceitam a religião do hinduísmo. Então essa é a grande batalha, né? Quando você vem para Jesus, né, e através da relação sexual, né, você tendo com seu marido, né, o pacto de sangue, o sangue de Jesus está, não há como resistir. Pela sua, você vai ganhar não pelo pregar, você vai ganhar pela tua atitude.
tá? A sua atitude é muito mais importante do que aquilo. Então você ter a relação sexual antes, né, do casamento, por isso que o casamento é importante, tá? Porque é um pacto que foi instituído por Deus, tá? Então, né, tem série de coisas aí que envolve, né? Então por isso que, né, é assim que nós devemos proceder e estar submisso à palavra de Deus, tá? Que Deus possa abençoar tremendamente. Um beijo no coração a todos vocês aí que está, né, participando da live aí. Sempre eu vou estar falando de manhã aí, mais ou menos nesses horários, viajando, ou 6 horas daí para frente, né? E, né, caso, se possível, caso dentro de uma igreja, né, para o pastor impor a mão e orar por ele, tá? Por mais que seja de outra religião, né, e fazer, né, na igreja para ele poder estar entendendo, para Deus usar ele como um canal de bênção. É isso que nós precisamos fazer, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração a todos vocês.